Uma barra homogênea de aço medindo 2 metros. Uma barra homogênea de aço medindo 2 metros de comprimento é colocada em um forno e submetida a um aquecimento uniforme. Admita que o coeficiente de dilatação linear é 12 vezes 10 elevado a... Aqui seria 12 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Aqui, ó, graus Celsius elevado a menos 1, certo? E que houve um aumento de temperatura de 50 graus Celsius. Nessas condições, o comprimento final da barra, em metros, imediatamente após experimentar essa variação de temperatura, é de quanto? Olha só, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes delta teta. A variação de comprimento é o comprimento inicial de 2 metros, vezes o coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final de 50 graus Celsius, menos a temperatura inicial. Cadê a temperatura inicial? Ah, aqui, o aumento de temperatura foi de 50 graus. Isso aqui, ó, já é delta T, né? Aqui já temos delta T, de 50 graus Celsius. Delta L vai ser igual a... Bom, nós temos aqui, ó, 50 vezes 2 é igual a 100, ó. 50 vezes 2 é igual a 100, que é igual a 10 ao quadrado, vezes 12 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui nós temos ΔL igual a 12 vezes 10 elevado a... Aqui a gente tem o produto de potência vezes a base, mantemos a base e somamos os expoentes. 2 menos 5, isso é igual a 10 elevado a menos 3. Essa é a variação de comprimento, certo? Bom, a questão está pedindo o comprimento final. ΔL corresponde a L final menos L0, isso é igual a 12 vezes 10 elevado a menos 3. Logo, o comprimento final é igual ao comprimento essencial de 2 metros, mais a variação de 12 vezes 10 elevado a menos 3. Isso é igual a... Bom, 12 vezes 10 elevado a menos 3. Olha, 12 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 12,0 vezes 10 elevado a menos 3. Quando a gente multiplica por 10 elevado a menos 3, corresponde a pegar essa vírgula aqui, ó, e deslocar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Ficamos com 0,012. Então, ficamos com LF é igual a 2 mais 0,012. Comprimento final é igual a 2,012. Beleza? 2,012 metros. A questão está pedindo em metros. Perfeito? A alternativa correta, letra C. Mais uma questão? Próxima questão. No início de um dia, uma piscina de fundo plano e horizontal continha água a 15 graus, até o nível de 1 centímetro abaixo da borda. Então, essa primeira figura aqui, a gente tem a água com o nível dela até 1 centímetro abaixo da borda. Então, o nível de água aqui ó, possui uma altura Hzão menos 1 centímetro, né? Nesse dia, quando a água foi aquecida a 35 graus Celsius, essa segunda figura, a piscina ficou completamente cheia. O nível da água coincide com a borda da piscina. Sabendo que a dilatação volumétrica sofrida por um líquido é diretamente proporcional ao volume inicial desse líquido e a variação de temperatura, foi dada a equação praticamente, né? ΔV, que é a dilatação volumétrica, é proporcional, corresponde a uma constante de proporcionalidade, multiplicado pelo volume inicial e pela variação de temperatura, né? Só que essa constante de proporcionalidade, a gente dá o nome especial de coeficiente de dilatação, γ. E considerando que esse coeficiente de dilatação volumétrica da água, nessa faixa de temperatura, é de 2 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1, olha que interessante, ó. Foi dito que o coeficiente de dilatação volumétrico da água, nessa faixa de temperatura, a gente viu, né, que o coeficiente de dilatação também varia com a faixa de temperatura, não só com o corpo, o tipo de corpo, o material do corpo. Bom,
Sabendo disso, a profundidade H dessa piscina é de aproximadamente quanto? Então vamos lá. Note que foi dado o coeficiente de dilatação da água e nada foi dado sobre o recipiente, sobre as dimensões da piscina. Então, a gente vai considerar que só a água vai se dilatar. Já as dimensões da piscina vão permanecer inalteradas, certo? Então, a gente vai trabalhar com a variação do volume da água apenas. A variação do volume da água corresponde ao volume inicial da água vezes gama vezes ΔT, certo? Qual é a variação de volume? Olha só, quando a água aqueceu, ela passou a ocupar esse volume aqui, ó, esse volume que eu estou destacando de preto, certo? Qual é o volume? Corresponde a uma área de base, que vamos chamar de A, é a área da base da piscina, vezes essa diferença de altura, vezes esse 1 centímetro. Então, a variação de volume corresponde à área da base, que estamos chamando de A, vezes 1 centímetro. Como a gente vai calcular a razão em metros, então vamos converter 1 centímetro para metro. 1 centímetro corresponde a 10 elevado a menos 2 metros. A variação de volume é isso aqui, em metros cúbicos. Já V0, qual que é o volume inicial? Bom, o volume inicial da água corresponde à mesma área da base multiplicado pela altura. A altura corresponde à razão menos 1 centímetro. A gente não está calculando o volume, a capacidade do recipiente dessa piscina. A gente está calculando o volume inicial da água. E o volume vai até 1 centímetro abaixo de a razão. Então, a razão menos 10 elevado a menos 2. Vamos substituir essa equação e essa equação nesta fórmula aqui. Vamos lá? Ficamos com o seguinte. Vamos lá. ΔV, que corresponde à área da base vezes 10 elevado a menos 2, é igual a V0, que corresponde a A vezes a razão menos 10 elevado a menos 2, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, 2 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação de temperatura. Bom, a temperatura passou de 15 para 35, houve um aumento de 20 graus Celsius, né? Então, ΔT é 20, certo? Essa área da base cancela com essa área da base, e nós ficamos com 10 elevado a menos 2, corresponde a razão menos 10 elevado a menos 2, vezes 2, vezes 10 elevado a menos 4, vezes 20. 10 elevado a menos 4, podemos escrever como 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2, né? Então, esse 10 elevado a menos 2 cancela com esse 10 elevado a menos 2. Ficamos com 1 é igual a... Antes de fazer, vamos pegar esse 10 elevado a menos 2 e já passar para o lado esquerdo dividindo. 1 sobre 10 elevado a menos 2 corresponde a 10 elevado a mais 2. Então, vamos com 100 é igual a razão menos 10 elevado a menos 2 vezes 2 vezes 20, vezes 40, certo? Bom, então vamos dividir os dois lados da igualdade por 10. Ficamos com 10 é igual a razão menos 10 elevado a menos 2 vezes 4. Ficamos com a razão menos 10 elevado a menos 2 é igual a 10 sobre 4. É igual a 2. 10 dividido por 4 é igual a 2,5, né? É igual a 2,5 metros. Beleza? A altura, a razão, é 2,5 metros menos 10 elevado a menos 2, né? Menos 1 centímetro, menos 0,01 metro. Então, é 2,49, né? Então, é 2,5 metros. Alternativa correta, porque você está até pedindo aproximadamente, né? Então, a questão está ignorando essa subtração por 10 elevado a menos 2. É aproximadamente 2,5 metros. Beleza? Próxima questão. Próxima questão. Vamos lá. Ah,
Um técnico de laboratório realizou um teste com uma amostra de petróleo de coeficiente de dilatação volumétrica 9 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1, enchendo totalmente um recipiente de vidro de coeficiente de dilatação. Então, aqui ó, foi dado o coeficiente de dilatação do líquido petróleo, 9 vezes 10 a menos 4, e do recipiente de vidro, 9 vezes 10 elevado a menos 6, né? Corresponde ao primeiro coeficiente de dilatação dividido por 100, certo? Então, é muito menor. Então, o técnico realizou um teste com a amostra de petróleo, enchendo totalmente um recipiente de vidro com a substância e elevou a temperatura até um valor T. Nessas condições, é correto afirmar que: letra A, o vidro sofrerá uma dilatação maior que o petróleo. Olha só. Para o vidro, a gente tem o seguinte. Para o vidro, a gente tem o seguinte, que a variação do volume de vidro corresponde ao volume inicial de vidro, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura, certo? E a gente vai ver essa mesma equação para o petróleo. A gente tem os coeficientes de dilatação, tanto do vidro quanto do petróleo. A gente vai supor uma fixa variação de temperatura, que seja comum a ambos, mas a gente não tem volume inicial, nem o volume inicial do vidro, nem o volume inicial do petróleo. Então, não dá para analisar a variação de volume do vidro, se é maior, se é menor, ou se é igual à variação de volume do petróleo. Não dá para fazer esse tipo de análise. Quando a questão, as alternativas falam em o vidro sofre uma maior dilatação ou sofre uma menor dilatação, certamente, nesse caso, como não foi dado o volume inicial, certamente ela está perguntando sobre maior ou menor dilatação em termos percentuais. Seria ΔV dividido pelo V0. Então, olha só, para vidro, a gente tem o seguinte, que a variação do volume é dada por ΔV é igual a V0 vezes coeficiente de dilatação vezes variação de temperatura. Se você divide isso aqui ó, pelo volume inicial, você vai ter que a variação do volume dividido pelo volume inicial corresponde ao coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Essa razão, diferença de volume pelo volume inicial, se você representar isso não como uma fração ou com um número decimal, mas com uma porcentagem, você vai ter aqui do lado esquerdo da igualdade a porcentagem de aumento do volume do vidro. A mesma coisa para o petróleo. Para o petróleo, ΔV dividido por V0 vai ser o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Aqui a gente vai ter também a porcentagem de aumento do volume do petróleo. Analisando porcentagem de aumento, agora sim a gente consegue comparar. Por quê? Para uma mesma variação de temperatura, aqui a gente tem a mesma variação de temperatura, tanto do vidro quanto do petróleo, como o vidro ele possui um menor coeficiente de dilatação, o coeficiente de dilatação do vidro é 9 vezes 10 elevado a menos 6, já a do petróleo é 9 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui, ó, aqui a gente tem o coeficiente de dilatação do petróleo. E aqui a gente tem o coeficiente de dilatação do vidro. Bom, a coeficiente de dilatação do petróleo dividido pelo coeficiente de dilatação do vidro é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 6. Isso é igual a 9, cancela com 9, e 10 elevado a menos 6 passa para o numerador 10 elevado a mais 6, né? Ficamos com 10 elevado a mais 6 vezes 10 elevado a menos 4. Mantemos a base, somamos os expoentes, ficam 10 elevado a 6 menos 4, que é igual a 2. Ficamos com 10 ao quadrado, que vale 100. Ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrica do petróleo é 100 vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, certo? Então, olha só, aqui a gente tem o maior coeficiente de dilatação. Perdão, para o petróleo a gente vai ter o maior coeficiente de dilatação,
portanto, a gente vai ter uma maior porcentagem de aumento do volume do petróleo. Então, em termos percentuais, o petróleo sofre maior dilatação. Em termos percentuais, o petróleo sofre maior dilatação em relação ao seu volume inicial. Então, olha só, como o petróleo vai dilatar mais, pode ser que ele transborde, né? Pode ser que ele transborde do recipiente. Aqui nós temos o recipiente de vidro, o petróleo está aqui, não chegou na borda ainda. Quando eu aquecer aqui, eu botar uma chama aqui, o vidro vai se dilatar, vai ter aumento de volume, aumentando sua capacidade, mas o petróleo vai aumentar mais ainda a sua capacidade. Se chegar até a borda, pode ser que ultrapasse a borda e vaze petróleo para fora do recipiente. Então, o vidro não sofre maior dilatação que o petróleo, o item A está falso. A amostra pode transbordar, ok, pois a dilatação do petróleo será maior que a do vidro, ok. A dilatação real do petróleo será igual à diferença entre a dilatação aparente da amostra e a dilatação volumétrica do recipiente. Olha essa alternativa C. Ela fala do termo dilatação aparente. Olha só, ó. Aqui está o nosso recipiente. Suponha uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, certo? Aqui está o nosso recipiente. E esse recipiente, suponha que ele esteja completamente cheio de petróleo. O nível de petróleo coincide com as bordas desse recipiente, certo? Bom, eu vou aquecer tanto o recipiente quanto o petróleo que esteja aqui dentro. Quando eu aqueço até uma temperatura T, as dimensões desse recipiente vão aumentar, a área da base e a sua altura vão aumentar, que eu dei uma exagerada, né? E vamos supor que o volume do petróleo continua com seu nível coincidindo com a borda, o recipiente esteja totalmente cheio. E, além disso, transbordou 100 ml de petróleo, transbordaram, já que ele tem maior coeficiente de dilatação volumétrica. Então, olha só, o recipiente de vidro teve a sua variação, houve uma variação do volume do vidro e houve uma variação do volume do petróleo. Acontece que a variação do volume do petróleo corresponde à variação do volume do vidro, porque o petróleo continuou ocupando todo esse recipiente, mais os 100 ml que transbordaram. Esses 100 ml que transbordaram correspondem à dilatação aparente. Aparentemente, se o recipiente não tivesse aumentado de tamanho, esse ml seria exatamente a variação de volume. Mas a variação de volume do petróleo corresponde a isso, mais o quanto aumentou da capacidade do recipiente. Então, isso aqui é a dilatação aparente. Então, olha só, a dilatação real do petróleo, é isso aqui, ó, é igual à soma entre a dilatação aparente, 100 ml, com a dilatação volumétrica do recipiente. Então, a dilatação real do petróleo é a soma e não a diferença. É a soma da variação do volume do recipiente com a dilatação aparente. Item C está errado. Letra D. A amostra não irá transbordar, pois os coeficientes de dilatação volumétrica do petróleo e do vidro são iguais. Não, um é 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 4 e outro é 9 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Próxima questão. Um relógio de pêndulo constituído de uma haste metálica de massa desprezível. Então, aqui eu coloquei uma questão envolvendo o pêndulo, para a gente trabalhar
a gente trabalhar a mesclagem de questões, uma sobre pêndulo e também sobre variação do comprimento do pêndulo. Um relógio de pêndulo constituído de aço metálica de massa desprezível é projetado para oscilar com um período de 1 segundo. Então, o período é igual a 1 segundo, funcionando como um pêndulo simples a uma temperatura de 20 graus Celsius. Observa-se que a 35 graus Celsius, o relógio atrasa 1,8 segundos a cada 2 horas e meia de funcionamento. Qual é o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a haste metálica? Então, com esse relógio, sabendo quanto que ele atrasa nesse intervalo de tempo, a gente consegue calcular o seu coeficiente de dilatação linear. Então, olha só, aqui nós temos o nosso pêndulo simples. E ele vai oscilar, né? Ele vai ficar oscilando. Lembra daqueles relógios antigos, né? Tic-tac, tic-tac. Ele tem um período de oscilação, e esse período de oscilação é dado por 2π vezes raiz de L sobre G. Bom, certo? Então, é o período que ocorre uma oscilação completa. A gente tem o seguinte, ó, quando a gente está a 20 graus Celsius, quando nós estamos a 20 graus Celsius, temperatura inicial, olha o que a gente tem. Nós temos que o período inicial vai ser 2π raiz de L0 sobre G, em que L0 é o comprimento inicial do pêndulo a 20 graus Celsius. Quando a gente passa para 35 graus Celsius, olha o que acontece. A 35 graus Celsius, o comprimento do pêndulo vai se alterar segundo a equação. ΔL, ou melhor, L é igual a L0, 1 mais alfa vezes ΔT, certo? E o período, como o comprimento aumentou, o período de oscilação vai aumentar também. E o período final, que vamos chamar de T, bom, olha só, como eu estou utilizando T para período, então temperatura eu vou utilizar ΔT, certo? É comum a gente utilizar ΔT para variação de temperatura. Então, olha só, o período final vai ser 2π raiz de L sobre G, em que L é o comprimento final a 35 graus, certo? Bom, vamos encontrar uma relação entre esses períodos, dado que o período inicial é de 1 segundo, então essa equação aqui ó, é igual a 1 segundo, e ele atrasa 1,8 segundos a cada 2,5 horas de funcionamento. Com isso, a gente pode calcular o período final. Olha só, deixa eu apagar minha tela aqui. Ó. Do lado direito, vamos calcular qual é o período final desse pêndulo. Bom, 2,5 horas, como uma hora corresponde a 3.600 segundos, 2,5 horas é 2,5 vezes 3.600 segundos, certo? Uma hora é igual a 60 minutos. Um minuto é igual a 60 segundos. Portanto, uma hora é igual a 60 vezes um minuto. E um minuto é igual a 60 segundos. Então, uma hora é 60 vezes 60 segundos. Isso é igual a 3.600 segundos. Certo? Certo. Bom, então 2,5 horas é igual a 2,5 vezes 3.600. 2,5 é igual a 5 sobre 2, que é igual a 10 sobre 4. 10 dividido por 4. Aqui, 10 vezes 3.600 é igual a 36.000. Isso dividido por 4. 36 dividido por 4 é igual a 9. Então, 36.000 dividido por 4 é igual a 9.000. 9.000 segundos. 2,5 horas são iguais a 9.000 segundos. Bom, então a gente tem o seguinte, ó.
A cada 2,5 horas, ou seja, a cada 9.000 segundos, o relógio atrasa 1,8 segundo. Portanto, logo, dividindo esses valores por 9.000, logo, a cada segundo, a cada 1 segundo, dividir 9.000 segundos por 9.000, obtive 1 segundo, o relógio atrasa 1,8 dividido por 9.000, né? Olha só, fizemos uma regra de 3, né? 9.000 segundos correspondem a um atraso de 1,8 segundos, portanto, o tempo de 1 segundo, eu vou ter um atraso igual a x. X é igual a 1,8 dividido por 9.000, certo? Eu estou dividindo os valores por 9.000. A cada 1 segundo, eu tenho um atraso de, o relógio atrasa 1,8 dividido por 9.000 segundos. Esse 1 segundo aqui, ó, é o período inicial do relógio, é T0. Portanto, no período de oscilação de 1 segundo, que é o verdadeiro, o relógio atrasa, ele tem esse tempo de oscilação mais 1,8 dividido por 9.000. O período corresponde ao período inicial de 1 segundo, mais esse atraso que ocorre nesse tempo de 1 segundo. Entendeu? Então, o período passa a ser igual a... Esse 1 aqui corresponde a 9.000 dividido por 9.000, mais 1,8 dividido por 9.000. Isso é igual a 9.001,8 dividido por 9.000. A gente precisa fazer essa divisão para encontrar o período de oscilação. O período de oscilação vai ser igual a... Vamos fazer essa conta aqui? Ficamos com... Vamos multiplicar numerador e denominador por 10. Ficamos com 90.018 dividido por 90.000. Vamos fazer essa divisão? Vamos lá. Aqui começa igual a 1, né? O numerador é praticamente igual, o divisor é praticamente igual ao dividendo. Ficamos aqui 90.000. Fazemos a subtração e temos 18, certo? Bom, 18 dividido por 90.000, colocamos a vírgula e descemos o zero. 180 ainda é menor que o divisor, então a gente coloca o zero e outro zero aqui. Outro zero aqui. Agora a gente tem 18.000, continua menor, né? Colocamos mais um zero e ficamos com 180.000. 180.000 dividido por 90.000 é igual a 2, né? 2 vezes 90 é igual a 180.000. E o resto é igual a zero. Portanto, essa razão aqui corresponde a 1,0002 segundos. Esse é o novo período de oscilação do relógio. Então, essa expressão aqui, ó, essa equação, corresponde a 1,0002 segundo. Beleza? Vamos dividir. Vamos chamar isso aqui de equação número 1. E essa equação aqui é a equação de número 2. Vamos dividir a equação de número 2 pela equação de número 1. T dividido por T0 é igual a 2π L sobre G
dentro da raiz quadrada, dividido por 2π, raiz de L0 sobre G, que é igual a 1,0002 dividido por 1. 2π cancela com 2π, G cancela com G, ficamos com raiz de L sobre raiz de L0, ou seja, raiz de L sobre L0 é igual a 1,123 e o número 2. Bom, vamos elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. L sobre L0 é igual a 1,12302 ao quadrado. E L sobre L0, como L é igual a L0 vezes 1 mais alfa θ, então L sobre L0 é igual a 1 mais alfa vezes Δθ é igual a 1,12302 ao quadrado. 1 mais alfa, alfa é igual a quanto? É o que a gente deseja calcular, né? Vezes a variação de temperatura. Foi de 20 até 35, houve um aumento de 15 graus, né? Vezes 15 é igual a... A gente vai precisar fazer essa conta aqui também. 1,002 elevado ao quadrado. Eu estou sem espaço aqui na tela. Vamos apenas escrever aqui no canto que a equação 2 dividida pela equação 1, disso a gente obteve que 1 mais 15α é igual a 1,12302 ao quadrado. Vamos calcular isso? 1,12302 vezes 1,12302. Primeiro multiplicamos esse número por 2, né? Ficamos com 2 e aqui 4. Agora a gente vai multiplicar por 0 3 vezes, né? Porque aqui fica um 0. Multiplicamos por 0 novamente e multiplicamos por 0 novamente. Agora a gente multiplica por esse número 1, certo? Então, 3 zeros e depois vem o número 1, certo? Então, a gente fica com o seguinte: 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 1. Aqui a gente tem 4 casas após a vírgula, aqui 4 casas após a vírgula. Então, o resultado vai ter 8 casas após a vírgula. A gente vai ficar com 1,1234, 1, 2, 3 zeros e outro 4. Isso aqui é praticamente 1,0004. Estamos acabando a questão 1 mais 15α. O objetivo era só colocar uma questão de pêndulo, né, envolvendo a variação do comprimento. Mas as contas estão mais complicadas que a questão em si. 1 mais 15α é igual a 1,1234. Beleza? Portanto, 15α é igual a 0,123 e 4. Por fim, falta mais essa conta, né? 15α é igual a 0,0004. Alfa vai ser igual a 0,0004. Isso aqui é 4 vezes 10 elevado a menos 4. E isso está dividido por 15. Isso é igual a 40 vezes 10 elevado a menos 5, dividido por 15, né? Já 10 elevado a menos 5, né? Todas as alternativas é 10 elevado a menos 5. Mas aqui, ó, vai ser 40 sobre 15. 40 dividido por 15, certo? Vai ser 2, 2 vezes 15, 30, restam 10. Colocamos a vírgula e outra casa, né? Então, vai ser 2, não vai ser 2, está entre 2,2 e 2,7, vai ser 7, né?
7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 mais 3, 10. É um pouco inferior a 2,7, né? Que 2,7 deu 105, então o resto seria negativo, né? Então, o número 2,6 alguma coisa vai ser aproximadamente 2,7 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Beleza, pessoal? Então, aqui era só para exemplificar a variação do comprimento alterando um relógio de pêndulo simples, né? Então, alterou aí o período de oscilação do relógio devido a essa variação de temperatura, certo? Vamos para o próximo tema?